gente faz esse diagnóstico de diabetes gestacional? Isso é uma coisa muito que vocês me questionam demais, vocês falam demais sobre isso, né? Como é que a gente faz isso? Quando a gente tem uma glicemia de jejum maior ou igual a 92 em qualquer fase da gestação, a gente já tem um diagnóstico de diabetes na gestação, tá? Ai, doutora, mas eu tô pouco diabética. Gente, isso não existe. Ou é diabetes ou não é diabetes, tá? Então, se a gente tem, em qualquer fase da gravidez, uma glicemia maior ou igual a 92, a gente considera diabetes gestacional. Ai, mas doutora, o meu deu 92, é diabetes gestacional, tá? Ai, deu 93, é diabetes gestacional. Deu 100, é diabetes gestacional, tá? Então, assim, não tem muito o que a gente discutir. A gente faz esse diagnóstico e isso tem uma razão de ser, né? A gente vai fazer alguns controles e a gente vai ter alguns cuidados para melhorar a sua saúde, para melhorar as condições do bebê, tá? Então, não enxerguem isso como uma sentença, como um grande problema. Às vezes, quando a gente faz esse diagnóstico, a gente tem realmente uma oportunidade de melhorar as condições de saúde da mãe e de melhorar as condições do bebê também, tá? Então, a primeira coisa, não se assustem tanto com essa questão dos diagnósticos, tá? Então, por isso que eu gosto realmente de explicar desde lá no início o que acontece, quais são os mecanismos, para que vocês fiquem mais tranquilas, tá? Em relação a isso. Mas não é um tranquilo do tipo, eu não tenho que me preocupar com isso. Não, você vai precisar ter alguns cuidados em relação à sua gestação, tá? Mas não precisa se desesperar e achar que é o fim do mundo, tá? Uma outra forma da gente diagnosticar é quando a gente tem uma hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5, tá? O que é hemoglobina glicada? Hemoglobina glicada nada mais é do que uma média de glicemia ao longo de um mês, né? Então ela pega ali as glicemias do mês e faz uma média, faz uma estimativa, né? Então se a gente tem uma hemoglobina glicada maior do que 6,5, significa dizer que a média das suas glicemias é alta, então a gente já considera como diabetes gestacional, tá? Ou outra forma da gente diagnosticar é através da curva glicêmica, né? Como é que é feita essa curva glicêmica? Então a gestante, entre 24 e 28 semanas, mais ou menos. Ah, doutora, mas por que nesse período de 24 ou 28 semanas? Porque eu falei para vocês, é a fase de catabolismo, é a fase em que o bebê vai começar a utilizar essas reservas de energia e de glicose. Então é o melhor momento para a gente avaliar se tem muita ou pouca glicose no sangue, tá? Além disso, é o momento do pico de produção da insulina, dos hormônios pró-diabetes. Então é importante que a gente faça nesse período também, tá? E aí, o que a gente tem? Se a gente tem um jejum maior ou igual a 92, como a gente já tinha conversado ali, né, sobre qualquer momento da gravidez, uma glicemia maior ou igual a 92 é diabetes gestacional. 1 hora após a ingestão da sobrecarga da glicose, maior ou igual a 180, e 2 horas maior ou igual a 153, tá? Precisa ser os 3 valores alterados? Não. Se a gente tiver um desses valores alterados, a gente já considera o diagnóstico de diabetes gestacional, tá? Então, só para explicar como é feita essa curva glicêmica, então a gestante ela chega no laboratório em jejum, entre 8 e 12 horas de jejum, tá, gente? Tem que ser mínimo de 8 e o máximo de 12 horas para a gente poder fazer esses testes, tá? E isso serve tanto para glicemia de jejum, quanto para curva, quanto para hemoglobina glicada, quanto para a maioria dos testes, dos exames de sangue que a gente faz na gravidez, tá? Então ela chega ali em jejum no laboratório e aí eles colhem o sangue dessa gestante e aí assim que colhe esse sangue em jejum, eles dão uma garrafinha com um líquido bem doce, é como se fosse aqueles refrigerantes de limão, tá? Só que bem docinhos, tá? Muita gente morre de medo de fazer esse exame, tá? Por quê? Porque é muito difundido, que é um exame horrível, que ninguém dá conta, que todo mundo passa mal, mas na verdade não é nada disso, tá? É uma delícia fazer esse exame? Não, não é uma delícia, mas é bem tranquilo, tá? Você tem que pensar ali que você vai estar em jejum tomando um refrigerante de limão bem docinho, tá? Mas a maioria dos laboratórios tem o cuidado de deixar esse líquido bem geladinho, né? Que aí fica um pouco mais palatável, um pouco mais fácil da gente conseguir tomar e não se sentir tão mal assim, tá? Então é bem mais tranquilo do que dizem, certo? E vamos lá, existe apenas na verdade, 2 situações em que a gente não precisa fazer essa curva glicêmica. A primeira delas é quando a gente já tem o diagnóstico de diabetes na gestação,
antes do momento da curva. Então, se antes de 24, 28 semanas, que é o momento de fazer o exame, você já tem o diagnóstico de diabetes gestacional, não precisa fazer a curva, tá? Por motivos óbvios. Esse exame é um exame que diagnostica diabetes gestacional. Então, se você já tem o diagnóstico, não precisa fazer mais, certo? Agora, se você não tem o diagnóstico, se você tem fator de risco, né? Então, o ideal é que você faça no período correto. E a outra situação é de pacientes que foram submetidas à cirurgia bariátrica, tá? Então, elas não devem se submeter a receber essa sobrecarga de glicose, tá? Então, o diagnóstico de diabetes na gestação em bariátricas é um pouquinho diferente. A gente não faz curva glicêmica em pacientes que foram submetidas à bariátrica.